ciência dos mercados financeiros, tecnologia disponível, dimensão dos mercados internos, externos, sofisticação dos processos produtivos e inovação. É sobre estes pilares que iremos nos debruçar na próxima hora e dar um breve olhar à realidade moçambicana relativamente a eles. Mas antes que usemos a lupa para questões específicas à realidade de Moçambique, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, importa saber que interpretação se pode fazer do posicionamento de Moçambique. Desta vez caiu 3 posições em relação ao índice divulgado no ano passado, mas este ano, dizia ontem, mas o histórico de Moçambique mostra um posicionamento bastante baixo nos últimos anos. E começaria por si, Dr. João Mosca, um dos nossos convidados. Como é que olha para esta questão? Bem, boa noite, senhores telespectadores, obrigado pelo convite, caros colegas do painel. Esta evolução do índice de competitividade global tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos, não é? Não só no ranking, isto é, na relação de Moçambique comparativamente com outros países, que tem decrescido, tem piorado, chegando ao ponto em que estamos hoje, sendo o penúltimo, só apenas à frente do Iémen, mas também o próprio indicador, ele próprio, tem vindo a deteriorar-se, não é? Uma coisa é o ranking, outra coisa é o próprio índice. O próprio índice tem vindo a deteriorar-se. Isso significa que a situação da economia moçambicana, traduzida neste indicador, tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos, particularmente nos últimos 6, 7 anos. Portanto, não é uma consequência imediata dos factos atuais, embora existam aspectos dos últimos 2, 3 anos que tivessem incidido de uma forma mais forte sobre este indicador. Também devemos pensar que a deterioração deste indicador não está isolada dos outros indicadores, como a questão do ambiente de negócios, como a passagem do país nas agências internacionais de rating para a categoria de lixo, isto é, de incapacidade de pagamento das dívidas públicas e também da dívida externa, e inclusivamente de alguns outros indicadores de mais natureza social, como o desenvolvimento humano e também a deterioração do indicador do ambiente de negócio. Portanto, todos os indicadores internacionais indicam o agravamento da situação económica e social de Moçambique. Isto, como já disse, é o reflexo de um processo dos últimos anos, em que, inclusivamente, Moçambique, até 8, 9, 10 anos atrás, vinha melhorando em alguns aspectos, mas a partir daí começou a piorar. Os fatores, penso que são fatores que já conhecidos, mas neste momento tem particular gravidade a questão da dívida pública, dentro do conjunto de indicadores de natureza macroeconómica, aspectos relacionados com os mercados, com acesso às instituições de crédito e o ambiente macroeconómico, os seus efeitos sobre as questões relacionadas diretamente com o tecido empresarial, elevação forte dos custos de produção por vários fatores, internos e externos, e o agravamento da situação de instabilidade social e algumas manifestações, embora ainda dispersas e não nas cidades, de algumas conflitualidades sociais que têm aparecido. Portanto, estamos numa situação que é preciso pensar nela, aliás, já muita pessoa vem pensando nela, o que é um pouco insatisfatório ou infeliz é que parece que o Governo ainda não assumiu seriamente a situação económica do país. Tem sido omisso no discurso quanto à evolução de alguns dos principais indicadores macroeconómicos. Noutros casos tem dado uma tentativa de imagem de recuperação, o que não é absolutamente verdadeiro.
o que não significa que não haja um ou outro indicador que tenha melhorado um pouco, mas continua numa situação grave, como são os indicadores de natureza, sobretudo monetária, mas isso é a consequência de 2 ou 3 aspectos absolutamente pontuais na macroeconomia e, sobretudo, devido a fatores externos, que são, neste momento, fatores bem favoráveis à economia moçambicana, como são os preços do carvão e o preço do alumínio e o aumento forte das exportações desses 2 produtos, que têm produzido uma maior reservas de divisas, uma pequena apreciação do metical, embora se tenha estabilizado no último mês e meio, mas a situação da inflação continua alta, a situação das taxas de juros continua elevadíssima, os mercados continuam muito distorcidos, os custos de transportes continuam muito elevados. É aquilo que são os suportes fundamentais para um bom funcionamento do tecido empresarial, está ainda em situação muito delicada. De qualquer modo, eu não queria adiantar mais. Temos aqui 2 empresários que certamente irão falar com muito mais detalhe os aspectos que eu deixei um pouco em geral. Muito obrigado. Muito bem, estamos nos nossos estúdios, além do professor João Mosca, que é economista, estamos com o presidente do Pelouro de Política Fiscal e Comércio Internacional, a nível da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, que é a entidade que representa oficialmente o setor privado nacional, o senhor Kekubat Patel. Que visão é que tem sobre este posicionamento de Moçambique? Não olhando apenas para o posicionamento de Moçambique, segundo o relatório apresentado ontem, mas olhando para os últimos anos, porque ontem foi mais uma etapa, descemos de posição, mas Moçambique vem com um histórico, do ponto de vista de competitividade global, que é bastante negativo. Como é que olha para esta situação? Bom, muito obrigado. Boa noite aos seus espectadores. Como tive a oportunidade ontem, portanto, de dizer, pessoalmente a mim não me surpreendeu em nada a posição no ranking, portanto, da competitividade, que infelizmente vem sendo, portanto, minada ao longo destes últimos anos. Também dizer claramente que, como penso que o professor João Mosca já fez uma caracterização completa sobre os diversos indicadores. Se nos lembrarmos que agora, não há muito tempo atrás, tivemos a oportunidade de falar sobre o Doing Business, onde mais uma vez também Moçambique caiu em alguns lugares. E este tem sido, digamos assim, a posição nos últimos anos. Disse, e muito bem, o professor João Mosca, num determinado período, nós vínhamos fazendo reformas, poucas, mas que tinham impacto e que ajudaram a sair de uma situação abaixo da qual já praticamente havia pouca gente abaixo de nós. O que acontece neste momento é que, como foi dito, na minha perspectiva, aquilo que vemos é que nos últimos anos, anestesiados, esta é a minha palavra certa sobre este aspecto, anestesiados com a história do gás e do petróleo, esquecemos de todos os restantes aspectos, porque eu tive a oportunidade, inclusivamente, de ouvir alguns dirigentes a dizerem porque é que estamos tão preocupados com o doing business, porque se o investimento em Moçambique está a crescer. Bom, esqueceram-se de verem onde é que estava a crescer. Ele estava a crescer nestes megaprojetos, que ao fim e ao cabo não nos vão trazer, não vão deixar pouco resultados para o país, e esquecemos daquilo que é o fundamental e a base da nossa sustentabilidade, que é a agricultura, o comércio, a indústria, todos estes aspectos onde o pequeno e médio empresário, que é a sustentação da economia, ficou de lado. Ficou de lado e o resto da situação foi-se agravando.
Se disser-lhe só para lhe dar uma ideia, que em termos digamos, desta queda na competitividade, dos fatores que teve a oportunidade de enunciar ao princípio, que são os tais 12 fatores, em 2 tivemos quedas acentuadas. Mas nas outras, onde fomos tendo pequenas quedas, não foi nada, digamos, ainda continuamos abaixo, muito acima do lugar 100. Em 137 países que foram analisados sob o ponto de vista, digamos, da competitividade, num dos fatores somos o último, que é exatamente o ambiente macroeconómico. Portanto, há três aspectos fundamentais na classificação a competitividade, que são as condições básicas, são os fatores de eficiência e também são os fatores de inovação e sofisticação. São 3 grupos que eles normalmente utilizam. E onde nós caímos drasticamente foi exatamente onde tínhamos o melhor índice. O melhor índice que nós tínhamos em 2014 era exatamente no ambiente macroeconómico, que éramos 98, e hoje passamos para 137, que é o último. Passamos para o último lugar. Portanto, caímos 39 lugares neste processo, o que atirou-nos exatamente para a cauda da classificação. Portanto, dizer que o que é que constituiu na macroeconomia, o professor já falou em alguns aspectos, que é o caso, portanto, das dívidas que trouxeram e tudo o que arrastou à volta deste processo. Foi a instabilidade, portanto, macroeconómica, portanto, é a taxa de câmbio, as taxas de juro, a inflação, que subiu de uma forma exponencial, portanto, passamos de 3 e qualquer coisa em 2015, passamos para 2016 para números de 20, quase 2 dígitos, muito acima na faixa dos 2 dígitos. Portanto, isto é que de facto minou todo este processo. Agora, qual é a posição do setor privado neste aspecto? A posição é tão simples como esta, que estamos numa situação muito má, em que, se não focalizarmos nos aspectos fundamentais e prioritários que levem o índice a melhorar drasticamente, é evidente que nós não vamos sair disto. Temos vindo nos últimos anos a falar que temos um diálogo público-privado, mas, na minha perspectiva, o diálogo público-privado tem sido para a fotografia, para irmos entretendo, mas em termos práticos, em termos de resultado, não subimos nos índices, não melhoramos, subimos é no sentido contrário, subimos para a cauda, não para o topo. E isso, de facto, deixa-me muito preocupado, e não só sob o ponto de vista preocupado, porque outros países que estavam atrás de nós, a Etiópia, a Tanzânia, o Seychelles, até a Suazilândia está melhor colocado do que nós neste aspecto. Como é que é possível? E quando todo este esforço que temos vindo a fazer nos últimos anos, e falo de 22 anos que temos desde que a CTA foi implementada, mas antes disso até já falávamos neste processo Então, não é possível, alguma coisa está errada nisto. Esta alguma coisa, para mim, errada é não levarmos a sério estes aspectos, não pedirmos responsabilidades quando fazemos as matrizes que fazemos com o Governo, porque é que elas não são complementadas, não são realizadas dentro dos prazos que nós acordamos. E depois, como em tudo que nesta sociedade, nunca há responsáveis. Tudo é prazos, sim senhor, vamos fazendo e vamos passando de um ano para o outro, transferindo os problemas e acumulando problemas e não resolvendo problemas. Portanto, esta é a situação em que se encontra o empresariado neste momento, que agora, com toda esta dificuldade de crédito, de mercado, do próprio Estado não pagar
aquilo do serviço que vai buscar aos privados. Temos aí um número, 29 bilhões de meticais em dívida. Quando é que vai ser paga essa dívida? Será que ela está lá no Orçamento do Estado para ser liquidada? Então, vai arrastar o quê? Vai arrastar as empresas para o buraco, vão falir ainda mais empresas, falindo empresas vão criar desemprego, desemprego tem como impacto a área social. Então, como é que mexemos nisto tudo? Então, há que ter coragem, como disse o professor há pouco, precisamos olhar para esses aspectos económicos com seriedade e não ficarmos iludidos com os megaprojetos e do gás que há de vir daqui a 5, 6, 7 anos. Mas o que é que há de vir? Até lá, como é que sobrevivemos? Até lá podemos acabar. Muito até bem. nesse sentido mas podemos depois continuar a falar sobre o assunto da competitividade. Muito bem, o senhor Florival Mucar é também empresário, naturalmente tem uma visão em relação à competitividade da economia moçambicana, sente na pele isto, o que é que tem a dizer em relação aos dados que nos são apresentados pelo Fórum Económico Mundial? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Primeiro, sem querer ser o advogado do diabo, eu tenho que dizer que sou um bocadinho mais otimista aqui do que os meus dois colegas e é verdade, e não tenho absolutamente dúvida nenhuma que esta incapacidade de pagar, de fazer o pagamento da dívida moçambicana foi realmente o fator central desta descida, porque tenho que dizer que eu tive o privilégio de trabalhar para a Organização Mundial do Comércio e tive o privilégio de trabalhar para a UNTAD. E uma das coisas que nós fazíamos com alguma regularidade era exatamente a análise económica dos países, sobretudo em vias de desenvolvimento e os menos desenvolvidos. E um dos erros mais graves, eu direi até dos pecados mais graves, é a questão do não pagamento aos credores. E realmente, quando essas questões são postas à mesa, já não há muito espaço para um país como Moçambique posicionar-se em qualquer posição confortável no que diz respeito a esta questão do ranking, sobretudo. Porque é verdade que é a questão do ranking e a questão dos indicadores. E os indicadores, para mim, são muito mais demonstrativos e é verdade que dois dos indicadores, como disse o Dr. Patel, e nós baixamos bastante, mas se vamos analisar estes indicadores, vamos ver que não estão dissociados desta questão do serviço da dívida. E portanto, na questão da dependência do gás ou que tivemos do carvão, não há dúvidas absolutamente nenhumas que, em termos de políticas a médio e longo termo que foram adotadas pelo governo anterior, eu tenho que dizer também, e que não foram, de certa maneira, reanalisadas e não houve um reposicionamento em relação a estas políticas e afetaram gravemente a economia moçambicana. Eu acredito que todo o empresário hoje ressente desta recessão, porque nós estamos em recessão, a verdade é essa, Moçambique está em recessão, mas o mundo está em recessão. Hoje nós podemos dizer que os países que falam de crescimento, que falavam de um crescimento de 8 a 10%, a 2 dígitos, como a China, falam de crescimento a 1 dígito hoje. E a China comprava a maior parte, ou melhor, não comprava, mas a maior parte do carvão moçambicano era destinado ao mercado chinês. Com a recessão mundial, com a redução das compras da Índia e da China, é claro que também afetou o mercado. Portanto, há uma confluência de fatores, e não só macroeconómicos, mas de contexto global, que afetaram grandemente a economia moçambicana. Agora, no que diz respeito ao doing business, é verdade que nós ainda não nos posicionamos seriamente como país nesta questão do doing business. E temos que olhar para os indicadores não são positivos, os indicadores não são bons, há uma necessidade de repensarmos como é que nós, como Moçambique, como país e como empresários também, queremos fazer negócios, queremos atrair investimento, porque, afinal de contas, se nós não conseguimos hoje fazer o serviço da dívida moçambicana, se não pagarmos os credores, é claro que futuros investidores vão ter mais reticentes no que diz respeito a investir no país Moçambique. E eu acredito que esses são os problemas gerais. Eu vou restringir-me àquilo que são os indicadores e o índice.
As questões conjunturais de natureza política, eu acho que essas questões são importantes, não há dúvida, mas é muito mais fácil resolvê-las, eu acredito, se houver vontade política de resolvê-las. Muito bem. O pagamento da dívida terá sido o fator crucial? Deixa-me só acrescentar um aspecto que o colega disse há pouco, portanto, para além do ambiente macroeconómico, onde descemos 39 lugares, também no ambiente de instituições descemos 7 lugares. São os dois indicadores negativos, onde houve de facto... E quando falamos de instituições, o que é que quer dizer isto? É simplesmente aquilo que a gente hoje designa como corrupção. O fator corrupção é um dos elementos que levou, portanto, também para baixar os índices daqui da situação do país. Muito bem, ainda caminhamos para aí, mas dizia o Sr. Florival, o pagamento da dívida terá sido, e também dizia o professor João Mosca, terá sido fator crucial para a classificação um pouco satisfatória de Moçambique. Mas também temos setores que fazem parte das 4 prioridades do governo, que são críticos, que têm uma classificação crítica: saúde, educação primária e infraestruturas, a par do ambiente macroeconômico. É consigo, professor Mosca. O fato disse que o governo tem sido omisso em relação a algumas coisas. Há alguma relação no facto da saúde, educação primária e infraestruturas estarmos com uma classificação bastante baixa, quando ao mesmo tempo esses são setores prioritários definidos pelo governo? Como é que olha para o fato de estarmos muito pouco competitivos em relação a alguns setores importantes para o governo e esses setores serem tomados como prioritários para o crescimento e desenvolvimento? Bem, uma coisa é o discurso oficial do governo sobre as prioridades governativas, outra coisa é a realidade, não é? E a realidade traduz-se em coisas concretas, em investimento, em orçamento de Estado, em medidas de política económica, etc, etc, não é? E nem sempre o discurso coincide com a realidade. Eu vou pegar na agricultura, que é aquele que mais conheço, que sempre foi decidida como importante, mesmo neste governo, mas a agricultura, se a gente analisar os indicadores do Estado, do investimento, dos mercados, etc., da competitividade do próprio sector, da balança comercial agrícola e alimentar, etc., vamos ver, do crédito à agricultura, ou das linhas de crédito especiais ligadas à agricultura, vamos ver que a prioridade não existe na realidade, não é? Portanto, o que o governo diz é uma coisa, as realidades são outras. A mim não me importa falar do discurso do governo, porque não dou excessiva importância a esse assunto, dou muito mais importância aos aspectos concretos da economia, não é? Eu queria dizer que sim, é verdade que a dívida é um fator importante nisto, mas não devemos esquecer que a dívida pública não é só esta das três empresas. Estas dívidas das 3 empresas representam menos de 20% da dívida total pública externa. Portanto, a dívida é muito maior do que aquela que existe, das 3 empresas. Esta dívida vem-se construindo nos últimos 10 anos, de uma forma grave e persistente. E neste momento temos uma das dívidas mais altas do mundo em relação do PIB, com a agravante de nós não sermos absolutamente incapazes de a pagar. Como disse o nosso colega, esse é um elemento fundamental no ambiente, na forma como o exterior vê um determinado país nos aspectos de natureza económica, sobretudo nos aspectos de investimento e da competitividade. A nossa competitividade traduz-se em coisas muito concretas, é que, por exemplo, qual o volume de capital do investidor nacional no exterior? É quase zero. Qual a capacidade do nosso produtor nacional de fazer frente às importações do exterior, quando nós, de uma forma um pouco contraditória, temos uma quase total liberdade de importação de um conjunto de produtos
ofuscando ou dificultando a iniciativa privada nacional, em defesa do consumo e particularmente do consumo urbano, que tem especificidades próprias e razões políticas específicas. Qual a competitividade do nosso empresariado em receber investimento externo e ter capacidade de criar um tecido empresarial de relações industriais à volta dos grandes projetos para fornecimento de serviços, de logísticas, etc, etc, etc. É muito baixo. E o grave é que isso vem-se falando há bastantes anos e não há nenhum incentivo económico, nenhum incentivo fiscal para o empresariado nacional poder-se dinamizar e estar mobilizado para investir nesses sectores que ganhariam o chamado conteúdo local, no sentido de evitar que essas grandes multinacionais continuem a ser absolutamente fornecidas bens e serviços a partir do exterior. Portanto, o tecido empresarial, pequenas e médias empresas, como disseram os meus colegas do painel, está absolutamente negligenciado. Porquê? Porque tem que entrar um pouco no domínio da economia política, porque o empresariado nacional está muito relacionado com o capital externo, sobretudo aquele empresariado ligado à política, ou mais vinculado com a política, chamado políticos empresários. Mas também há muitos empresários que são políticos. Nós não temos ainda o empresariado que diz que eu não quero suporte público, eu quero competir no mercado, eu quero jogar no mercado. Esses empresários existem muito poucos. Felizmente estão a nascer alguns novos empresários e alguns mais antigos dessa natureza, mas são muito poucos ainda. Significa que isso vem um pouco da forma como é que a nossa classe empresarial, política ou empresários políticos ou políticos empresários foi constituída após as reformas económicas de 1987. Foi tudo com base no partidarismo, na militância, em que fundos e recursos externos foram doados praticamente porque não houve retorno dos créditos, onde o exemplo mais simbólico, negativamente simbólico, é o Banco Austral, não é? Quer dizer, ainda hoje não se pagou ao Banco Austral, não está nada esclarecido sobre o Banco Austral e ainda existem políticos, empresários que devem ao Tesouro do Estado, ao Tesouro Público. Então, a construção de um empresariado desta maneira, naturalmente que leva-nos a uma economia de renda, não leva-nos a uma economia produtiva, com mentalidade produtiva, com mentalidade industrial. Não estou a dizer que são todos empresários, mas uma grande parte dos empresários, sobretudo aqueles que dominam o grande investimento, o grande bolo, o grande investimento externo, está relacionado a este tipo de empresário que nós não podemos suportar. A sociedade não pode suportar este tipo de empresariado. Os novos empresários, os empresários sérios e competitivos, que nós temos com certeza, mas poucos, devem lutar contra isso. E o que se passa é que muitas vezes as nossas próprias organizações da sociedade, também incluído dentro das próprias instituições, se acomodam e se atrelam ao poder político para beneficiar dele um conjunto de fatores. Então, eu iria terminar por aqui. Muito bem. O Sr. Kikubad deve ter alguma coisa a dizer em relação a isto. É empresário e deve sentir... Bom, é evidente... alguma sensibilidade em relação a isto? Diga? Deve ter alguma sensibilidade em relação aos fatores que foram aqui colocados? É evidente que nós estamos a falar no global e no ambiente geral de negócios e quando as condições não existem, não estão claras. Também, neste momento, por exemplo, se houver empresários que estejam com vontade de, nacionais, estou a falar de empresários nacionais, queiram investir, vão pensar duas vezes. Vão pensar duas vezes em pôr o dinheiro no empreendimento quando têm um ambiente à volta deles todo eliminado. Não têm acesso tão fácil como hoje, até a situação, é mais fácil eu ter o dinheiro guardado no banco, a render juros, depósitos a prazo, do que a taxa de retorno que eu teria se aplicasse no empreendimento. Então, é isto que a gente quer, como foi dito aqui pelo professor há bocado, empresários de renda. Quer dizer, isso aqui é o mesmo que eu pegar nas minhas economias e pô-las no banco, deixar render, até passar esta onda. Quando as taxas de juros descerem de tal maneira que vale a pena eu pegar nesse dinheiro e investir
já nessa altura, com empreendimentos que estão sólidos e em que haja credibilidade, onde de um dia para o outro, onde haja confiança nas próprias instituições, nós teremos isso tudo hoje. Acho que infelizmente, quebramos muito disto nos últimos tempos. Quebramos, deixamos de ter confiança nas nossas próprias instituições, não sabemos como é que elas vão atuar. Então há aqui um trabalho profundo para se fazer, a começar, e como disse o professor, quer dizer, não chegam só boas vontades de enunciados em discursos, mas é preciso levar as coisas à prática. E a coisa à prática chama-se arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E trabalhar com foco. Porque estamos hoje numa situação de tal ordem que não vamos poder ter capacidade de responder a todos estes indicadores que precisamos de pôr. Como é que eu vou conseguir pôr dinheiro na saúde se a economia não está a gerar receitas para pagar os impostos ao Estado, que o Estado depois vai ter que pôr na saúde? Então, há que olhar e ver como é que nós vamos começar a fazer, e foco. E, acima de tudo, termos uma agenda clara, uma agenda que não tenha gavetas por baixo, não é? É uma agenda muito clara, em que todos nós conheçamos como é que estas coisas vão funcionar, quais são os mecanismos que vamos ter à nossa volta. Falou há bocado, por exemplo, da agricultura. A agricultura é um investimento de alto risco neste momento no país. Como é que se vai pôr? Quem é que me vai defender se houver... Só falemos num aspecto muito simples. Nós não conseguimos dominar a natureza. A natureza pode vir a dar-nos secas, pode vir nos dar chuvas em excesso, inundações. Perco as minhas colheitas e quem é que me paga? Quem é que me paga? Tenho companhias de seguros aqui para me poder fazer esse tipo de seguro, e se fizer, em que modelos e em que timing, a que custo é que vou fazer? As taxas de retorno que eu tirei da agricultura, será que vão poder sustentar todos estes aspectos que eu preciso? Então, claramente, se não olharmos para estes aspectos todos que estão aqui, e no ambiente de negócios, que é preciso, de facto, desminar este ambiente de negócios. Ele está muito minado em muitos locais. Então precisamos de pôr e ter responsabilização e dizer quantas reformas, como é que vamos fazê-las, em quanto tempo vamos fazer estas reformas, para nós termos também confiança naquilo que em que vamos trabalhar. Não esquecer, por exemplo, a CTA tem, para além de ter uma direção, tem um staff, sim senhor, de apoio interno, mas a grande maioria, aqueles que trabalham nos pelouros, que estão em contacto com os respectivos ministérios, são os empresários que estão a dar o seu tempo para poder, e é de graça, é gratuito. Portanto, estamos a colaborar neste sentido para melhorar o ambiente, mas precisamos, não somos nós que fazemos as leis, quem faz as leis é o Estado, é o Governo. Exato. Então tem que ser colocado isto na balança e dizermos, não podemos continuar a perder tempo. Já ando nisto há 22 anos à espera de ver ambiente de negócios melhorado e infelizmente não conseguimos ver nenhuma melhoria, pelo contrário, estamos a ver as coisas a descer. Muito bem, está em discussão o Índice de Competitividade Global de Moçambique 2017-2018, que coloca Moçambique no penúltimo lugar, isto aqui é no conjunto de 137 países avaliados. Vamos a um breve intervalo, voltamos já, não saia daí. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador
no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Já na segunda parte do País Econômico, que discute hoje o Índice de Competitividade Global de Moçambique 2017-2018, agora com o senhor Florival, otimista, temos conhecimento que vai participar de uma conferência sobre investimento em Moçambique, com o tema investir, fazer negócios em momento de recessão, em tempos de recessão. Como é que vai ser, qual é o contributo deste tipo de eventos para melhorar o ambiente de negócios, como é que vai ser este evento, o que vai ser, quem são os principais intervenientes e que impacto é que se pretende dar do evento em si na atividade produtiva no país. Eu tenho de começar por dizer que na minha experiência, alguma experiência nessas questões, e é importante a definição de um modelo. Que modelo é que nós queremos adotar como país, dadas as circunstâncias em que nos encontramos? E, felizmente, há vários exemplos de países africanos que estiveram em situações muito piores que Moçambique e dos quais nós podemos aprender. Porque eu acredito que o importante é aprendermos dos outros países quando podemos e utilizar esses modelos como exemplos de modelos funcionais. E nós estamos em recessão, como eu disse, sim, é verdade que Moçambique está em recessão, mas o que é que Moçambique pode fazer nesta altura para que não ficamos paralisados? Porque eu tenho a impressão que nós entramos agora neste clima de parálises por análises. Analisamos tanto a crise que ficamos paralisados. E para isso nós decidimos, e com a revista Capital e a CTA, que era importante organizarmos uma conferência que vai analisar esta questão de doing business em tempos de recessão. O que é que os outros países estão a fazer, como é que eles fizeram, que exemplos é que nós podemos trazer para Moçambique neste contexto de recessão. E voltando só um bocadinho à questão dos indicadores humanos, a questão da educação, a questão da saúde, essas questões não estão dissociadas daquilo que é a capacidade de receita, a capacidade tributária do país. Moçambique é um país que sempre dependeu significativamente do seu orçamento de Estado, dos países doadores, e eu não acredito que um país que depende significativamente dos países doadores para o seu orçamento de Estado pode dizer que é um país que tem aspirações de estar ao meio da tabela do doing business. Porque o doing business tem muito a ver com aquilo que é a tributação do país. Nós temos que poder recolher impostos, temos que criar negócios, criar empresas, criar um empresariado moçambicano que vai poder contribuir ao fisco e utilizar essa receita do fisco para aumentar e melhorar o índice de desenvolvimento humano. Portanto, eu acredito que há aqui uma certa miopia, até da parte do empresariado moçambicano, que ficamos nesta parálise por análise de crise e que não nos leva a sítio nenhum. Portanto, o objetivo da conferência, voltando a essa questão, que é central, é realmente sentarmos em volta de uma sala, em volta à mesa e repensarmos um modelo que seja funcional para Moçambique. E começando pelas reformas, não há dúvidas absolutamente nenhumas que para nós melhorarmos, sobretudo nesta questão do doing business, nós temos que ter a coragem, temos que ser arrojados o suficiente para adotar certas medidas que não são muito populares, não vão ser nunca populares. Nós temos que fazer vários sacrifícios, nós temos que pensar nesta questão da privatização séria e esses caminhos podem conduzir-nos a uma melhoria do ambiente de negócios. Porque o ambiente de negócios tem também muito a ver com políticas do Estado. E essas políticas contribuem grandemente, quer dizer, a partir do momento em que se abre uma empresa, até o tempo que leva para a primeira autorização a nível ministerial ou a nível local, a licença para se poder operar, esses fatores todos contribuem, são indicadores de doing business.
E nós queremos sentar à volta da mesa e analisar estes indicadores e que modelo é que nós podemos utilizar de acordo com as experiências existentes. É por isso que temos lá o Banco Mundial, temos lá a Embaixada da União Europeia, temos lá a Noruega e o Ministério do Comércio, para podermos repensar no modelo de desenvolvimento de Moçambique, este modelo em que nós podemos adotar e que nós podemos adotar para melhorarmos o ambiente de negócio em Moçambique. Mas é que uma questão que foi colocada pelo Sr. Patel é que existem os decisores que fazem as leis. Como é que acredita na possibilidade de influenciar os decisores na linha daquilo que se pretende? Como é que olha para essa questão de nós pretendemos uma coisa, nós promovemos debates em torno de uma mesma coisa? O Sr. Patel falava de 22 anos de diálogo privado, com pouco em termos de resultados, com pouco ou nada, como dizer, em termos de resultado. Como é que pensa em traduzir esta visão de transformação, tendo em conta estes obstáculos que foram apresentados, por exemplo? E eu vou começar por dizer que, primeiro, eu não acredito neste empresariado de renda e tenho o privilégio de dizer que não sou um deles e que não tenho aspirações de ser empresário de renda. E com isso quero dizer que o modelo de interação entre o empresariado, este diálogo público-privado, tem também a ser repensado. Não há dúvidas. Porque se realmente houve 22 anos de um diálogo totalmente ineficaz e disfuncional, quer dizer que é um diálogo que deve ser repensado. Então, vamos repensar o diálogo. Vamos restabelecer os parâmetros de interação entre o empresariado e o governo e vamos medindo a eficácia deste modelo ao longo do tempo, porque não podemos continuar com esta miopia a pensar que as coisas vão melhorar por si próprias, porque não vão. E eu acredito que esta crise é até uma oportunidade para o governo e para o empresariado de sentarem nessa mesa e repensarem este modelo, o modelo de interação entre o empresariado e o governo. Muito bem. Sr. Patel, não resisto em chamá-lo a esta discussão. Não, é muito simples. Eu acho que o Florival tem uma percepção sobre o... Mas eu disse ainda há pouco, não é por falta de estudos, nem por falta de colaboração de parte do empresariado em entregar ao governo propostas que normalmente são metidas na gaveta e que nunca mais acabam por sair, que levam muito tempo. E o único aspecto que eu talvez possa dizer claramente é que, primeiro, não é o empresariado que faz as leis, nem é ele que faz, portanto, a mudança legislativa. Isso é função do governo para fazer. O que acontece é que nós temos uma série de ministérios. Eu vejo, por exemplo, no Ruanda. Ruanda foi destruído pela guerra que lá teve. Esteve mal, pessimamente. Pega-se agora no Ruanda e o Ruanda já está no lugar 56 no Doing Business. É o segundo melhor país na SADC. O primeiro é as Maurícias e o segundo é o Ruanda. Então, a pergunta que se faz, como é que um país como esse, e onde é que quando falou há bocado, nós devemos ver os modelos. O modelo é muito simples. Quem comanda as reformas lá naquela terra é o Presidente da República. Mais nada. E quer respostas. Respostas claras e objetivas daquilo que se está a passar. Nós não quisemos, houve aí um debate aí há um tempo atrás, até pelos problemas que o país tem, sobrecarregar o Presidente da República com este tipo de trabalhos, pareceu-nos que era desnecessário. Temos um Primeiro-Ministro que pode perfeitamente levar o assunto e resolver os assuntos, porque ele é que comanda o Conselho de Ministros, pelo menos coordena a ação do Conselho de Ministros. Então é fácil depois fazer perguntas aos ministros porque é que as coisas não estão a andar. Criaram inclusivamente aquilo que eles chamam o GIRB, Gabinete de Apoio a Reformas, portanto, a nível do próprio Conselho de Ministros. Portanto, mas a funcionalidade, porque é que isto não funciona? É a movimentação das pessoas.
hoje alguém está a fazer o trabalho, amanhã já deixou de estar nesse lugar. Portanto, estamos a perder. Isto aqui precisa de um grupo de pessoas que sabe deste trabalho, fechados num sítio onde o comandante em chefe, como podemos dizer, olha, esta é a vossa agenda e eu quero este prazo, este assunto resolvido num prazo. Trabalhem naquilo que é necessário, dar poderes, dar competência a essas pessoas para entrarem no Ministério e irem pedir essas informações e conseguir-se resolver o problema. Porque se não mudarmos a nossa mentalidade de resolvermos os problemas a nível do sector público, de certeza absoluta que nós não vamos ter esta discussão. Eu não vou estar aqui daqui a 22 anos, não estou aqui sentado, de certeza absoluta. Muito menos daqui a 2 ou 3 anos, que é a altura de largar isto tudo e começar a descansar, porque já chega. Não é possível. Eu sinto que nós podíamos, talvez esta desilusão que eu tenho à volta do ranking, tem muito a ver com o enorme esforço que muitos de nós como empresários demos para a melhoria do ambiente de negócios e não vermos o país sair da situação em que está. Não sai dali dos 130, 137, 140, nunca mais de lá sai. E quando vejo o Ruanda, que vinha muito atrás de nós, com problemas sérios, graves, e galgou tudo isto e avançou. Portanto, temos países como, portanto, a nível de Botsuana. Porquê que não vamos lá ver? Porquê que eles são... Botsuana está num lugar 71. A África do Sul está no 74. A Zâmbia, que está fechada aí, que nem tem corredores de acesso, nem nada disso, e passa por nós. A Namíbia está no 98, pá. A Namíbia, pá, está melhor classificada do que nós. Muito então, bem. O que é que falta no nosso lado? É isto que é preciso ver. E aqui, na minha perspectiva, o que falta é o foco por parte do sector público, dos responsáveis, dos dirigentes nesta matéria, é o foco e dizermos assim, a economia não vai andar, nem o esforço que ele está a fazer, por exemplo, na atração de investidores para o país, quando sentirem e ouvirem, porque as pessoas que vêm, esta coisa de dizer que o doing business não é muito importante onde tivermos o nosso representante, onde as pessoas, um investidor que estiver interessado, vai a uma embaixada nossa e consegue obter alguma informação sobre Moçambique. Mas se não a tem, ele pega nos relatórios internacionais, como é o caso do Doing Business, e vai ver onde está Moçambique. Então vai dizer, mas o que é que eu vou investir neste país que está aqui no fundo da tabela? É um indicador que estamos a apresentar para o... É isso, é o ponto, é isto que é preciso ver, é o espelho que nós temos que transmitir para fora do país. Muito bem. Relacionado a isto, professor Mosca, estamos em um processo de integração a nível da SADC. Como é que um posicionamento desta natureza pode influenciar a nossa competitividade a nível da região no processo de integração? Temos países como Namíbia, Botsuana, Zâmbia, como disse, e também as Ilhas Maurícias bem posicionadas do ponto de vista de competitividade. Quer dizer, é preciso ver o que é este SADC, não é? Se existe SADC. Eu acho que não existe SADC nenhuma, não é? É um clube de amigos, não? Porque, de facto, o que existe é uma tradição de mais de um século de relações entre Moçambique e África do Sul em 2 ou 3 sectores específicos, transportes ferroviários, portos e trabalho migratório. Agora há um grande investimento sul-africano em Moçambique, mas também já baixou muitíssimo. Existe a questão da energia e com o Zimbábue existe praticamente o Porto e o Caminho de Ferro, não existe mais nada a CDC, com a Zâmbia um pouco, etc. Não é? Portanto, o que é que a CDC veio acrescentar a Moçambique, ou o que é que Moçambique contribuiu para o conjunto da CDC? Eu penso que não tem nenhuma eficiência e eficácia esta organização regional, não é? Pode ter razões de natureza política, que eu aceito e reconheço, pode ter razões de concertação internacional, também posso aceitar isso,
mas em termos económicos não. O que é que umas ilhas como Comores ou Seychelles têm a ver, ou Madagascar tem a ver com a SADC? Não tem nada a ver com isso, não é? O que é que o Zaire ou o Congo tem a ver com o SADC? Não tem nada a ver com isso. Angola tem a ver com o quê? A Angola está muito mais preocupada com outras zonas, a Tanzânia está muito mais preocupada com outra zona, não com a SADC. Portanto, é uma manta de retalhos, sem coerência interna, territorial e integração económica real, e, portanto, não devemos esperar muito desta CDC, tanto que recuperação, a melhoria das questões de natureza, ambiente de negócios, a mesma parte da economia, embora a África do Sul tenha ainda muito significado na economia moçambicana, não só devido às importações, exportações, também a questão do RAND, o investimento sul-africano aqui e o trabalho mineiro, que, embora muito mais reduzido, continua a ter a sua importância. Agora, há países na SADC que têm comportamentos muito bons, não é? Seychelles, Comores, Namíbia, Botsuana, têm comportamentos muito bons. A África do Sul está a perder lugares, não é? A África do Sul, nos últimos anos, tem perdido lugar na competitividade internacional. Não só na competitividade internacional, a África do Sul tem perdido lugares em muita coisa. A situação económica sul-africana tem-se deteriorado de forma muito grande, não só a parte económica, como também a parte social, das expectativas da população, a questão da pobreza, das desigualdades sociais e até, inclusive, o problema da corrupção das instituições públicas e representativas da sociedade na África do Sul estão também em situação muito crítica, não é? Portanto, o que eu penso é que Moçambique tem as suas relações externas já tradicionais, agora aparecem novos atores, Índia, Japão, China, mas se a gente for ver bem, tirando os grandes investimentos em recursos naturais, o que resta de investimento externo é espuma. É espuma, realmente. Não existe investimento externo em Moçambique. É uma mentira isso. Portanto, e todo o investimento em infraestruturas internamente são infraestruturas relacionadas diretamente com os grandes projetos de carvão, das minas e do gás. O resto é espuma. Portanto, nós estamos aqui a distorcer completamente o nosso raciocínio e pensando numa realidade global, mas quando a gente afina a análise, vamos ver que, afinal, aquilo é limitado espacialmente, é limitado territorialmente, é limitado em termos sociais, é limitado em todos os pontos de vista. A situação do resto do país, tirando grandes projetos, acaba por ser ainda muito pior do que aquela que nos aparecem nos indicadores agregados macroeconómicos e de outro tipo. Portanto, devemos ter cuidado quando analisamos a situação, porque a situação é realmente de pequenas, médias empresas, o funcionamento dos mercados, da questão das infraestruturas, etc. Se nós vamos ver as infraestruturas que nós temos, estão em permanente deterioração com esses caminhões de carvão que andam para aí, com uma intensidade de tráfego e uma tonelagem que as infraestruturas não estão preparadas para isso, onde o desgaste e a deterioração das infraestruturas é de tal maneira grave que eu não sei se isso é pagável, como é que isso vai ser pago, não é? Portanto, o que eu penso é que, um pouco aqui secundarizando os meus colegas, as reformas têm que ser reformas muito profundas, e a pergunta-chave é saber se este regime, quando falo de regime não falo de partidos políticos, portanto, a Frelimo já mudou de regime 2 ou 3 vezes e é a mesma Frelimo, portanto, este regime económico e político se resolve o problema. Eu acho que não resolve nenhum problema, porque a situação do emaranhado político e económico, a constituição dos grandes grupos de interesse económico interno, estão completamente não só dependentes do exterior, como também de economias de renda e de politização do setor económico, do setor empresarial, que não torna necessariamente um setor económico não competitivo. Não pode ser competitivo assim. Então, é possível fazer essa mudança do regime? Que condições são necessárias ser criadas para a mudança? Porque internamente, não sei se nós vamos conseguir que o sistema, dentro de si próprio, a mudança do regime existe, porque as mudanças de regime que existiram na nossa história não foram a partir de dentro do sistema, nem de dentro do sistema colonial, nem dentro do sistema socialista, entre aspas, da Frelimo. Foram forças externas e condições externas
económicas e políticas que forçaram as mudanças de regime interno. Portanto, nós estamos absolutamente conscientes que os 60 ou 60 anos da Frelimo nunca mudou por razões internas. Tem capacidade de resistência e de acomodação e de defesa do regime, que é uma coisa absolutamente impressionante. Portanto, agora, o problema é que neste momento é qual é o fator externo, nacional ou estrangeiro, ou os dois juntos, que serão capazes de pressionar para que haja uma mudança do regime. Esse é o problema. Com Frelimo ou sem Frelimo, isso não me importa para mim. Muito bem, Sr. Florival. Uma das questões colocadas ali pelo professor Mosca é o fato de o investimento externo estar centrado principalmente nos recursos naturais. Por esta espuma, como diziam nas suas palavras. E um dos temas a serem discutidos nesta conferência sobre investimento terá lugar no dia 10 de outubro. É mesmo esse, e o Sr. Florival será moderador. Eu consigo perceber. Como é que se pode influenciar melhores práticas de gestão dos recursos naturais num contexto como o nosso, num contexto em que ainda não começamos a explorá-los, é verdade, mas temos a experiência de dificuldades de distribuição de renda. Ainda não estamos muito por dentro da exploração destes mesmos recursos. Também outro tema tem a ver com acelerar o desenvolvimento de infraestruturas para óleo e gás. Como é que vão cruzar isto e que recomendações é que deixam aqui como uma visão a ter em conta para o desenvolvimento? Bom, a questão do investimento, sobretudo infelizmente, as grandes multinacionais e estrangeiras e os grandes fundos de investimento estrangeiro em países do terceiro mundo, em vias de desenvolvimento, e eles quase que até restringem os seus investimentos para áreas de recursos naturais. E eu fui há um tempo a um colóquio, por acaso da indústria mineira, em que um dos meus amigos disse que, Florival, nós já tínhamos ouvido falar da doença holandesa que afeta os países produtores de matérias-primas, mas nunca tínhamos ouvido falar da gripe holandesa que afeta os países que aspiram a ser produtores de matérias-primas, de recursos naturais. E eu acho que, infelizmente, nós passamos por esta gripe e que eu acredito que já diagnosticamos a gripe. E a gripe é uma predoença holandesa. Então a pergunta hoje é, já que tivemos a gripe da predoença holandesa, como é que nós podemos lidar com ela e evitar que ela se torne realmente mais contagiosa e numa doença crónica? E não vou fazer muitos comentários nestas questões de mudanças de regime, pressões exteriores e interiores, mas há uma questão só que eu gostaria também de voltar e dizer que aqui o Dr. Patel fez referência ao Ruanda. Infelizmente há dois modelos, globalmente há dois países que aparecem como modelos de desenvolvimento, polos de desenvolvimento económico, e por aquilo que nós chamamos de ditaduras benignas, que é o Ruanda e o Singapura. O Ruanda com o presidente Kagame, que é um presidente totalitário, um país completamente fechado, sem um sistema democrático, e o Singapura, que também tinha um presidente totalitário, um primeiro-ministro totalitário, e que desenvolveu o país, dizem os outros, com uma ditadura benigna. Eu tenho a certeza absoluta que num país como Moçambique não há espaço para ditaduras benignas. Não há espaço para o comandante em chefe sentar-se numa sala e dizer que as regras do jogo são estas, porque estamos num jogo democrático. Eu acho que temos que esclarecer essas questões. Mas segundo, o que é que eu penso desta questão de investimentos nos recursos minerais? E quando olhamos para os megaprojetos, é verdade que temos um problema muito sério, que é sobretudo de concentração de investimento em algumas zonas, e muito mais sério ainda, porque nós não temos em Moçambique indústrias de transformação dessas matérias-primas. Temos alguns megaprojetos, temos o exemplo da Mosal, temos o exemplo agora da Sasol,
A Sasol está em Temane desde, se não me engano, mais ou menos 2004. Até hoje não temos uma fábrica de LPG em Moçambique. O preço do gás doméstico está a níveis exorbitantes para o moçambicano até de classe média, e que é o que não devia acontecer. Portanto, será que é um grande benefício ter estes grandes projetos ou ter este investimento em áreas específicas? Eu direi que, se nós pensarmos numa distribuição um bocadinho mais equitável da riqueza, se nós repensarmos o modelo económico de um país como Moçambique, e nós sentarmos à mesa e dizermos como é que nós podemos primeiro diminuir o impacto dos doadores do investimento, primeiro estrangeiro em Moçambique, atrairmos mais investimento estrangeiro para Moçambique e diminuirmos o impacto dos países doadores no orçamento do Estado. Eu acho que esta conversa tem que ter lugar. Eu acredito que esta questão de repensar o modelo é muito importante. Muito bem. É importantíssimo, é crucial, porque o modelo que nós viemos utilizando há 20, a 30, a 60 anos não é funcional. E nós chegamos a um espaço em que Moçambique é uma economia disfuncional. Hoje Moçambique é uma economia disfuncional. Nós importamos tudo, nós temos que investir na agricultura, é verdade, temos que investir nas infraestruturas, e nós não temos esta capacidade. Muito bem. Mesmo a fechar, professor Mosca, considerações finais? Se quiser deixar alguma visão sobre o que tem que mudar para mudarmos este cenário positivo para o país. Eu queria, de forma breve, para fechar, comentar um pouco essas últimas medidas do Governo sobre taxas de importação, etc., proibição de carros com mais de 7 anos, etc. Abstratamente, até podem parecer medidas acertadas, mas elas deixam de ser acertadas quando o tecido empresarial local não é capaz de suprir aquilo que o aumento dos preços e alguma retração das importações que isso pode provocar. Não só nas questões alimentares, também a questão alimentar não foi muito tocada, mas a questão dos transportes públicos, das viaturas, de roupas, etc. Aspectos que afetam diretamente a vida dos cidadãos, sobretudo de todos os cidadãos, não só especialmente os cidadinos, e portanto são medidas que podem vir a traduzir-se num agravamento das condições sociais da população, porque não podemos pensar que a capacidade de resposta em tempo do tecido empresarial seja suficiente para cobrir esta subida de preço provocado por este tipo de taxações que estão sendo previstas, porque a aplicação de uma medida fiscal ou de uma medida monetária tem efeito sobre a economia real de uma forma muito mais rápida que a recuperação do tecido empresarial produtivo, porque é preciso investimento, é preciso emprego, é preciso um conjunto de aspectos que têm que ser tomados. Portanto, eu acho que estas medidas, que certamente podem ser acertadas, mas depois na realidade são graves, negativamente, vêm demonstrar que de facto não foi encontrado ainda na governação quais são de facto as medidas fundamentais que é necessário para que o país altere este percurso negativo que está tomando, e aquelas medidas são clara evidência disso. Por exemplo, estamos a taxar questões de importação de bens essenciais, quando, paralelamente, os grandes multinacionais não são taxados, têm benefícios fiscais altíssimos, não é? E o nosso empresariado sofre com impostos bastante altos, não é? Então, o que é que nós estamos à procura de quê? Mas, quando não existem medidas no sentido de criar incentivos internos para que este nosso tecido empresarial produtivo, com mentalidade de mercado e produtivo, tenha relativamente espaço para poder aumentar os níveis de produção. Nós falamos aqui da distribuição de rendimentos, mas o que é que nós vamos distribuir se nós não temos nada para distribuir? O Estado é deficitário e continuará deficitário por muitos anos. A dívida pública não será paga durante muitos anos. O déficit externo continuará por muitos anos. Estamos a falar de quê? Se nós não queremos riqueza nacional taxável, e há um grande espaço de aumento de receitas fiscais
nos grandes investimentos, com reformas e renegociações de contratos das multinacionais. Se isso não acontecer, nós não vamos receber nada. O nosso Estado é Estado falido. Grande parte das nossas empresas não têm condições para produzir mais e, portanto, para ter e aumentar a taxa sobre o setor privado é absolutamente contraproducente na perspectiva de que vão aumentar as receitas do Estado. Não vão aumentar nada as receitas do Estado, vão diminuir com o aumento de taxas. Porque o tecido a produção vai retrair-se. Portanto, são medidas que revelam claramente que esta governação não tem norte e não sabe o que é que está a fazer. Podemos dizer que, exceto alguns ministérios, é uma governação absolutamente incompetente. Muito bem. Sr. Patel, considerações finais? Bom, considerações finais. Estamos bastante aqui, breves. Começamos com o nosso tema, que é a competitividade, e como competitividade já tivemos a oportunidade de falar de que é um conjunto. Portanto, o primeiro é o problema do ambiente de negócios, como é que vamos, de facto, melhorar esse ambiente de negócios, concentrarmos nele, assumirmos rapidamente de que é possível melhorar, porque em algum lado nós temos que começar para quebrar este ciclo vicioso onde estamos metidos. Não vamos ter investimentos que estamos à espera, porque o ambiente é um ambiente ainda turvo, como se costuma dizer. Então é preciso primeiro pegar neste ambiente e dizer o que é possível fazer-se internamente e a nível de cada um dos ministérios quais são as barreiras que normalmente estão a segurar e a paralisar este processo e a demorar. Portanto, rapidamente também podemos galgar muitos destes lugares, mandar um sinal posterior. Neste momento o sinal que estamos a mandar é um sinal de queda e não de melhoria. Então temos que mandar rapidamente um sinal de que estamos empenhados em fazer as reformas, avançar com este processo. É evidente que temos desafios enormes pela frente, sob o ponto de vista, digamos, até da política económica. Olhar para uma política de desenvolvimento, que é preciso, de facto, pensar nela e ver como é que nós vamos caminhar para ela. Não ficar demasiado à espera dos valores do oil and gas, porque esses, de certeza absoluta, vão levar primeira condição a tudo aquilo que vier na venda, vai ser a primeira prioridade é para pagar os investimentos que estão a fazer, e aquilo que sobrar é muito pouco para nós e não vai ser fácil, portanto, para resolvermos os nossos problemas. Portanto, temos que virar nossa atenção para aquilo que nós somos capazes de fazer. Eu só queria lembrar, o professor Mosca falou de algumas taxas, por exemplo, roupa usada. Taxar a roupa usada agora, depois de destruirmos toda a nossa indústria têxtil, parece brincadeira. Parece brincadeira, mas é isso que está a acontecer. Quando nós somos produtores de algodão, andamos a exportar, pelo menos no tempo que eu conheço, há mais de 40 anos que andamos a exportar algodão. E como é que um país que é produtor de algodão e que tinha fábricas têxteis, como é que elas desapareceram do circuito? Exatamente por causa desta facilidade de entrar, as aberturas todas que foram feitas, a liberalização anárquica que foi feita sem olhar para aquilo que tínhamos. Mais uma vez um exemplo do Ruanda. O Ruanda estava a receber roupa usada. Agora tomou uma decisão. A decisão é do presidente. Não há mais roupa usada que entre no Estado. De onde é que ela vem? Essencialmente tem vindo da Europa e dos Estados Unidos, que é o grande negócio da roupa usada. Ele tomou uma decisão, proibida a entrada. Proibida a entrada. Não é taxas, é proibida a entrada. Para quê? Para industrializar o algodão que estão a produzir, para ver se conseguem começar a processar internamente. Falar de industrialização sem tomar algumas medidas que atraiam o próprio empresariado a entrar, é evidente que nós vamos estar a perder tempo. Sr. Florival Mucavi. Obrigado. As minhas últimas considerações é um apelo ao Governo para ter a coragem e o arrojo de adotar reformas penosas, reformas difíceis, mas cruciais, indispensáveis para o desenvolvimento da economia moçambicana. Temos que criar uma economia taxável. E para que haja uma economia taxável, não vai ser a economia dependente dos recursos naturais do gás. O gás, como disse o professor Mosca, os gás
ganhos do gás só começarão a dar efeito daqui a 15, 20 anos. Nos próximos 15 anos nós temos de recriar uma economia moçambicana que é taxável. E isso tem também a ver com este diálogo público-privado que temos que levar mais a sério, o governo tem que levar mais a sério e repensar no modelo. Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma edição do País Econômico. STV, 15 anos, continua a acompanhar a restante programação deste canal.